Olá, amigos ouvintes. Estamos iniciando mais um Você, Giruá. Um registro na história. E nessa entrevista, hoje nós vamos registrar a história de um cidadão que já está aqui em Giruá já há muitos anos e ele também está fazendo a sua história aqui em Giruá. E nós vamos realizar o registro neste momento. Se nós falar em Arthur Darcy Baix, pouca gente conhece aqui em Giruá. Mas se nós falar no compadre, aí todo o nosso Giruá, toda a nossa grande região, todo o Rio Grande do Sul já ouviu falar do nosso compadre, Arthur Darcy Baix. É ele o nosso entrevistado de hoje. Arthur, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de fazer esse registro no programa Você, Giruá, um registro na história. Bem-vindo à nossa programação. Obrigado, Gilmar. Bem, para começar, meu nome é Arthur Darcy Baix, mais conhecido por compadre. Meu pai também chamava-se Arthur, com H, Albino Baix, e minha mãe, Ana Amélia Leitão Baix. Meus avós paternos, o Henrique Baix e a Ana Ab Baix. E os avós maternos, Silvio Alves Leitão e Clara Hassler Leitão. Seu Arthur, o senhor nasceu em que dia e em que local? Nasci dia 11 de fevereiro de 1945. Na localidade chamada Paraíso, hoje município de Paraíso do Sul, que na época pertencia ao município de Cachoeira do Sul. De qualquer maneira, sou cachoeirense na certidão de nascimento. Então, seus papais, seus avós são lá da boa terra de Cachoeira do Sul. Isso é a região sul do estado do Rio Grande do Sul, né? Bem central. Bem central? Depois de Santa Maria, em direção a Porto Alegre, antes de Santa Cruz, passa Paraíso do Sul e Cachoeira do Sul, né? O que seus avós faziam lá na boa terra de Cachoeira do Sul? Eram agricultores. O meu vovô materno, na verdade, ele nasceu em Rio Pardo e se criou na lida do campo. A atividade dele era mais campeira. Já meu pai, descendente de alemães, e aquela região ali de Paraíso do Sul e arredores, vieram os colonizadores alemães, se estabeleceram ali, na época chamava-se Colônia Santo Ângelo, se estabeleceram ali na atividade agrícola. Quantos filhos seus papais, quantos manos o seu papai teve? Eu não me lembro mais todos eles, mas eram inúmeros. Na época, era 10, 12 filhos, né? Tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, né? Todos falecidos hoje. Sim. E o seu papai, então, residiu quantos anos junto com os seus avós lá na boa terra de Cachoeira do Sul? Desde o nascimento até 1950, quando veio embora para 3 de maio, né? Então, em 1950, o senhor já estava com 5 aninhos. 5 anos de idade. Quando se deslocaram para 3 de maio. 3 de maio, que naquela época... Chamado Buricá, que era um distrito de Santa Rosa. Na hora que o seu papai falou pro seu avô e também para os conhecidos, olha, tô indo lá para a região norte do estado do Rio Grande do Sul, onde tem muita barba de bode, muita formiga, porque a nossa região aqui era conhecida por a terra da barba de bode, muita formiga. O que disseram você e o papai? Bem, na verdade, meu pai, os avós, só os avós maternos que eram vivos, mas os avós paternos eram falecidos. Mas os parentes do pai, eu me lembro que o pai falava que todo mundo, quando eles falaram, estou indo para Buricá, aí falava uma expressão interessante, eles diziam Santa Rosa, Buricá, quem é burro vai para lá. Que tal, porque achavam que realmente era muito mato. Na época, na nossa região, Leite de Maio era mais mato que Barba de Bode. Barba de Bode era mais independência, para o lado do Giruá.
3 de Maio já era mais mato mesmo, né? Mato nativo. Lá eles tiveram que, então, derrubar mato a machado, né? Já tinha uma parte derrubada, mas eu me lembro muito do meu pai derrubando árvore lá e fazendo dormentes que trazia para a ferrovia aqui em Giruá, né? Fazia muito dormente da madeira, era muita madeira, né? Na época, Giruá comprava muita madeira de dormentes, né, para a ferrovia. Porque em 50 também estava se fazendo, né, a ferrovia aqui, né? Era naquela época, né? Justamente. E era o grande negócio, né? Aqui Giruá mesmo, Mato Grande, eu me lembro depois também lendo a história, e a madeira aqui foi que impulsionou praticamente a economia local, né? Então, quando seu papai veio lá de Cachoeira do Sul para Buricá, já tinha uns familiares que já tinham vindo a residir há alguns tinha anos. Quantos irmãos aqui que moravam, que tinham vindo antes. Na verdade, o pai nasceu em 1912 e o pai veio para cá com 17 anos de idade para 3 de Maio, porque tinha o tio Paulo e a tia Rosa, a irmã do pai que morava no município no distrito de Buricá, e convidaram o pai com 17 anos para vir para cá. Como ele veio na época, não sei se veio de trem, porque não tinha outra maneira. Aí o pai veio, ficou com eles, até ir para o quartel, só que naquela época, não sei por que meu pai serviu com 22 anos. Daí saiu, teve que voltar para lá. E só uma coisa interessante que é de contar, que meu pai voltou para Cachoeira do Sul a cavalo. Levou 7 meses, contava as histórias, entende que ele voltou a cavalo na Revolução de 32. Tá? Enfrentando, passando desvio nos piquetes e tal, para chegar lá, para depois ir para o quartel em Vacaria, né? Umas histórias que realmente eu gostava muito e eu vi meu pai falar. Com certeza. E aí, vindo aqui para essa região de Buricá, vieram trabalhar, então, com agricultura e também desmatando ali, lidando agricultura, criação de porco. Na época, o soja começou, naquela época, em 1950, depois de 50 começou o soja, mas antes, mas como o pai era oriundo da região do arroz, o pai tinha um varjedo naquela propriedade que o pai comprou. Aliás, aquela propriedade era dos padres Caputino. Me lembro que o pai comprou aquela propriedade e ela estava com bastante mato, inclusive tinha sido desmatado um tanto, mas era muito capoeirão. Me lembro que chegamos lá, era um capoeirão imundo. Aí o pai começou, foi uma labuta, o pai, com poucos recursos, lutou e começou a criar uns porquinhos, os bichos, tal, foi fazendo. A nossa casa era coberta de tábua, era uma casa de madeira, me lembro. E o pai começou a plantar milho e plantar arroz, porque o arroz na região de Cachoeira do Sul, naquela região lá, é uma cultura muito difundida. E o pai começou a plantar arroz, foi nos únicos que plantava arroz. E todo mundo dizia, isso aqui, essa terra não vale nada. E o pai disse, essa terra que eu quero, porque aqui eu vou plantar arroz. Trouxe semente de cachoeira, plantou, e era um dos pioneiros no arroz ali, vendia o arroz no Moinho do Teste lá, era um dos primeiros produtores de arroz. Começou com arroz, né? Que bom! Com o seu papai e a sua mamãe, quantos manos? 3 irmãs. 3 irmãs. A Vera Maria, a Gladys, que mora aqui, a Vera Maria mora em 3 de Maio, e a Glaci, que também mora em 3 de Maio. Elas são mais velhas que o senhor ou mais novas? A Vera Maria é mais velha, fez 94 anos ontem. E daí tem a Gladys, que é 2 anos mais nova que eu, e a Glaci, que tem 72 anos. Essas já nasceram aqui no Buricá? A Glaci nasceu em 3 de Maio, e as outras 2 irmãs nasceram em Cachoeira do Sul comigo. Tá aí a figura do menino com a Vera, né? Quando éramos meninos. O senhor estava aí com que idade? Olha, eu devia ter uns 2 anos. Aí 2 eu não aninhos, me lembro, né? eu não tenho ideia, né? Mas naquela época as fotografias eram assim, né? É verdade, mas faz tempo já, né? Rapaz, 76 anos. Mais ou menos. É verdade. Os estudos, já falando disso, que escola que o senhor qual foi a sua primeira escolinha ali na Boa Terra do Buricá ali? Eu fui estudar na cidade. Nós morávamos uns 4 quilômetros de distância da cidade, 3 de Maio, no Caravaggio, hoje é Caravaggio. E nós íamos a pé. Nunca mais vou esquecer disso aí. A gente ia a pé, 4 quilômetros, na escola sinodal em 3 de Maio. Escola evangélica, que meus pais eram evangélicos, e lá que eu comecei a estudar, na escola evangélica. Lá que eu fiz o primário, né? Essa foi sua primeira escola, então? Ali... Escola sinodal em 3 de Maio. Até hoje lá tem
Me lembro lá que tem uma igreja antiga lá, que era lá que eu fiz o primeiro ano, nunca mais eu passo lá na frente, eu me lembro quando eu comecei a estar lá ainda a igreja onde também funcionava a escola, né? Sim. Essa próxima foto que mostra também o senhor jovem, essa aqui já é na Getúlio Vargas. Na época era a Escola Normal Rural Presidente Getúlio Vargas, que hoje é o CETREM. Estudei lá. Com que idade o senhor estava ali? Uns 13 anos, 14? 14 para 15, que eu fui... Aí eu entrei em 69, fiz Era na época que a gente fazia uns exames para ser aprovado. E daí, 60, 61, 62, me formei professor rural em 63. E nós praticávamos, nós fazíamos práticas agrícolas, como consta ali, né? Sim. E, inclusive... Esse curso que o senhor fez ali no CETREM, na escola rural, ele já equivalia tipo um segundo grau, sim? Era um segundo grau, justamente. Formava professor rural ali nessa escola, né? Mas era segundo grau. E ali... Eu me formei em 63, me formei professor rural, né? Sim. Aí o senhor já foi exercer a profissão já na cidade de Coronel Barros. O primeiro ano eu dei aula em Três de Maio, lá no Sinodal mesmo, onde eu estudei, né? Foi meu início. Daí em 65, que foi o ano da neve, eu morei em Coronel Barros, fui ser professor lá em Coronel Barros, que era distrito de Desvio, hoje é município Coronel Barros. Isso o senhor estava com 20 anos e já era professor, já. Nasceu em 45, 65. Aqui estamos mostrando a foto agora da sua formatura, né? Formatura como professor, né? Eu orgulhava muito a minha mãe, me lembro que ela fez um quadro grande e queria um quadro na parede com o filho dela como professor. Sim. Mas muito interessante, eu quero, não sei se me é permitido, mas gostaria de comentar. Em 1965, o professor só recebia no fim do ano e não fazia greve, né? E realmente nós assumimos. E nunca mais vou esquecer, na minha formatura em 1963, quando o diretor nos falou, no discurso dele de formatura, que nós não tínhamos uma profissão, nós tínhamos uma missão, a nobre missão de educar. Nunca mais esqueci isso aí. E hoje gostaria de transmitir para aqueles que de repente me veem ou ouvem, realmente que o professor é um missionário. Na acepção da palavra, né? Porque ele deve se dedicar. E a gente se dedicava. E teve uma passagem interessante que lá pelas tantas, eu, como não recebia dinheiro, mas eu ia a 13 de maio, eventualmente, jogar no Oriental lá, que o pessoal me convocava, e eu ia a 13 de maio de ônibus, a 13 de maio de ônibus para jogar, tá aí o meu Oriental, né? Para jogar no meu time lá. Só que lá pelas tantas, o pessoal de Coronel Barros também queria que eu jogasse lá. O senhor era goleiro? Goleiro. E eu acho que foi o diretor me dedurou para o Círculo de Pais e Mestres e numa segunda-feira chegou o presidente do Círculo de Pais e Mestres me inquirindo. Então, professor, o senhor segunda-feira não dá aula? Não, eventualmente não dou, só quando eu vou a 13 de maio que eu me atraso. Mas quem dá aula me substitui, o diretor, porque quando ele não está eu dou aula para ele também. Sim. Mas o senhor não pode fazer isso aí. O senhor aqui é professor e tem que estar aqui segunda de manhã, tudo bem. Cheguei em 13 de maio, no próximo domingo, tinha jogo, falei para o meu pessoal lá do Oriental, lá o presidente, olha, tem que estar de volta amanhã cedo, tem que estar lá. Como é que nós vamos fazer? Tem uma solução, vocês me deixam Santa Rosa, eu pego Ouro e Prata, que vai a Porto Alegre, e deixo Juí. Naquela época, o Ouro e Prata saía de Santa Rosa, passava Giruá, Juí, Catuí, para chegar depois em 108, tudo por estrada de terra, aqui pela Avenida Castelo Branco, né? Que piada! Aí chegava lá orientado, mas de lá como é que vai fazer? Não, você tem que me pagar o táxi para mim chegar de lá. O que eu fazia, não tinha dinheiro, pelado, como eu andava de dinheiro, botava 50, 100 pila no bolso, e às 13h30 eu chegava em Coronel Barros a pé para no outro dia de manhã dar aula. Isso era uma missão, né? Isso eu fazia, isso acontecia. E o meu filho, quando eu conto hoje para os meus filhos, papai, você fazia isso, fazia, com muito orgulho. Foram umas passagens bonitas da minha vida, tantos que eu passei, mas essa foi uma das passagens interessantes, né? Com certeza. O senhor acabou indo, pelas informações que o senhor nos passou, o senhor não serviu o quartel com 18 anos? Eu, com 16... Estava estudando, né? Estava estudando e o pessoal lá, naquele ano, foi... Não sei porque os diretores lá conseguiram que o pessoal se isentasse naquele ano, quem estava lá, que não fosse ao quartel, né? Então, peguei a terceira, não precisei
fazer serviço. E essas atividades que acontecia no tempo de escola, junto com seus familiares, esse deslocamento também, devia ter mais pessoas da sua localidade também que faziam estudavam junto lá. Devia ser também um momento de descontração também, né? Você sabe que a Escola Normal Rural Presidente Getúlio Vargas, eu não digo que era um quartel, mas o regime era duro. Nós levantávamos 6 horas da manhã também. Os atletas, quando nós participávamos de Olimpíadas Evangélicas no estado, daí também saíam fazer educação física, ou eventualmente fazia educação física, puxado. Mas nós levantávamos às 6 da manhã, ia para a sala de estudos. Estudávamos até às 7h30, tomava café, depois começava as aulas. Nós tínhamos em torno de 18 matérias por ano. Lá se estudava psicologia, pedagogia, agricultura, fruticultura. Além das matérias básicas, matemática, português, geografia, ciência, tudo isso aí se estudava química, mas além disso se estudava até puericultura. Por quê? Porque o professor no interior, ele teria que servir, de repente, os primeiros socorros, uma gestante, teria que estar preparado até para isso, né? Então, era uma escola que eu nunca mais vou esquecer. Foram 4 anos, foi um aprendizado muito grande e muito bom. Mas da minha localidade, ali onde eu morava, tinha alguns do município 3 de Maio, mas do Caravaggio ali era só eu. Mas nós éramos quase 50, aquele ano, quase 50 estudantes, que vinham de toda a região, desde Tenente Portela, Braga, Redentora, Porto Lucena, Alecrim, Santa Rosa, de Giruá, Jairo dos Santos, depois foi pastor. Era aqui de Giruá do Cascavel, me lembro que ele falava de onde é que você é Cascavel. Cascavel, Giruá. Muita cobra, muita cobra, né? Jairo dos Santos. Esse era de Giruá. E de toda a região, realmente foi um colégio muito conceituado. Com certeza. São momentos, são as histórias que nós estamos registrando hoje no programa Você Giruá, hoje registrando a história do seu Arthur Darcy Baix. Formado professor, então foi lecionário na Boa Terra de Coronel Barros. O senhor lecionou lá por quanto tempo? Lá um ano em 3 de Maio primeiro, depois fiquei 1 ano em Coronel Barros. Foi o ano da neve que eu falei antes. Mas daí com aquele problema que eles não queriam que eu ficasse recebendo só uma vez por ano, eu recebi uma proposta de uma empresa de 3 de Maio para trabalhar lá num escritório. Até comentei ali que naquele tempo, o pessoal hoje não sabe mais o que é, mas se lembra que alguém veio uma rural, um Jeep, trabalhei no escritório dado uma empresa que representava a Willys Overland do Brasil, né? Que fabricava o Jeep Rural Willys, né? Era naqueles tempos. Que era um sucesso naquela época, quem tinha uma rural, né? E o Aero Willys era o melhor carro, né? Que existia na época, né? Trabalhei nessa empresa. Aliás, na primeira feira de Santa Rosa, na Fena Soja? Fena Soja, eu participei como expositor junto com essa empresa aí. Fiquei lá uns 4 dias, empoleirado dentro de um Aero Willys lá, me botaram lá, ia falar que era para ficar lá, mas não me falaram que em hotel e nada, dormia dentro do carro lá, mas participei da primeira Fena Soja. Isso já em 66, 66, já estava... Então tenho esse orgulho também de dizer das minhas vivências, e da primeira Fena Soja, eu estava presente lá, representando a empresa, essa que vendia carros da Willys Overland no Brasil. Isso já em 1966, né? 66. E era um sucesso quem tinha naquela época, né? A Rural Willys, um Jeep, né? Dos carros mais vendidos. E era um carro super resistente, né? Para nossa aquela época, hoje, né? Você vê alguma rural ainda por aí, né? É verdade. Depois de trabalhar na Rural, o senhor foi para... Aí eu voltei para 3 de Maio nessa empresa, trabalhei nessa empresa lá de carros, e um dia, eu como jogava futebol, de uma forma que era respeitado até como goleiro, mas tinha um Banco Nacional do Comércio, depois quem sucedeu o banco na região, que alguns se lembram, foi o Sul Brasileiro, né? Comprou o Banco Nacional do Comércio. Lá eu trabalhei uns 4 anos, eu acho que trabalhei nesse banco. E fui para lá porque eu jogava futebol de salão, era um bom goleiro na época. Me convocaram, fui para o banco esse aqui porque era conhecido como bom goleiro e tal, para ser goleiro de futebol de salão da
da entidade lá que disputava um campeonato de futebol de salão muito interessante, 3 de maio, muito disputados os campeonatos lá. Então, nós temos uma foto também que o senhor visitou o Rio de Janeiro, né? Isso em que ano que foi? Minha primeira, como dizia o Claudio Miro, minha primeira estreia. É? Foi em que ano? Foi em Rio de Janeiro. Aí eu já trabalhava no Centro de Assistência Médico Social lá, e fomos eu e o doutor Américo Carlos, que era o idealizador, que criou o campus lá em 3 de maio. Ele estava convidando alguém, porque ele queria de carro lá para falar com o ministro da Saúde, que na época o Ministério da Saúde era Rio de Janeiro. E ele não conseguiu ninguém, tipo, louco para conhecer o Rio de Janeiro e sair da cova, né? Eu digo, mas se o senhor quiser, eu vou, tu vai mesmo comigo, vou. Vamos de carro daqui ao Rio de Janeiro, na época aí que essas estradas aqui, essa estrada que hoje... Era a 116, era um carro. Foram, né? de carro até o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, eu e ele, né? E daí fomos lá. E lá encontrei eu tenho uma outra foto que não... O que você fazia nesse centro de assistência médica? O que era? Olha, em termos de saúde, aqui essa fotografia de inauguração, inclusive, do novo centro de assistência médica social lá, que era o mesmo posto de saúde integrado com esse centro de assistência. Mas ele não era um hospital, né? Não, o doutor Américo, para mim, era um visionário. Depois ele me convidou, ele foi embora para o Mato Grosso, comprou terra, foi embora para lá como médico também. Ele me convidou para ir junto, e ele também que me convidou para ir para esse centro aí também. Aliás, esse centro de assistência, só para constar, antes de falar mais alguma coisa, eu me lembro que eu trabalhava, naquela época, nesse Banco Nacional do Comércio. Aí apareceu lá no rádio lá de que tinha uma vaga para secretário executivo do Centro de Assistência Médica Social, o campus. E o campus já tinha não um renome, porque as acomodações eram muito simples, não tinha como foi depois que nós inauguramos essa sede aqui. Sim. Aí, quem é que escolhia? Não era uma prova por escrito nem nada. Era uma pessoa escolhida pelo prefeito, pelo juiz de direito e pelo promotor. Bueno, eu fui lá, o coitado aqui do filho de colono, né, e pessoa simples lá, e tinha uns candidatos lá que eram filhos das pessoas importantes da cidade também, se inscreveram. Eu digo, mas vamos me inscrever. A surpresa minha, é de arrepiar até hoje, me lembro disso, o prefeito Walter Uma me chamou um dia no gabinete dele e me disse, você foi o escolhido. Escolhido pelo prefeito, pelo promotor e pelo juiz de direito. O juiz de direito, na época, era Décio Erpen, que depois foi desembargador do Estado. Pessoa amiga, que se tornou amiga minha, por uma série de razões, mas que foi um orgulho muito grande ter sido escolhido para essa pessoa. Lá foi desenvolvido um trabalho que, na época, o doutor Carlson, o doutor Américo, ele pensava, além da saúde pública, tá, fazer assistência social junto. E nós tínhamos convênios, então, por saúde, que se fazia vacinação, que é normal nos postos de saúde, mas também se assistência. Quem é que era atendido lá? O indigente, a pessoa pobre que não tinha condições, não tinha dinheiro. Naquele tempo não tinha nada de salário de família, salário de desemprego, não tinha salário, não tinha nada. As pessoas eram paupérrimos, imagina, 1970, mais ou menos, foi isso aí. E ele fundou. Aqui está a inauguração, um belo prédio, até hoje está lá. Hoje é o posto de saúde lá, até hoje está lá. E nós fizemos um trabalho, tanto quando nós fomos ao Rio de Janeiro, que ele queria falar com o ministro da Saúde e não conseguiu falar, o Rocha Lagoa, me lembro até hoje, era o ministro, não estava lá no Rio de Janeiro, não sei porque ele não se comunicou antes, perdemos a viagem, mas ele foi lá tentar mais verbo que esse sonho deles. O que se fazia lá? Além de vacinação, de consultas, de medicação, se fazia assistência. Quem é que recebia auxílio nosso lá? Leite, todas essas coisas aqui. Aquela pessoa indigente. Todo mundo tinha que ser cadastrado. Mas a pessoa, para se cadastrar lá, tinha que ter toda a vacinação. Você fazia, na época, medicina preventiva.
que em lugar nenhum se fazia. Tanto que depois, em Tuparendi, uma série de municípios de Horizontina criaram também Centro de Assistência Social, copiando o exemplo de 3 de maio. Foi um trabalho maravilhoso que se fez. Interessante que naquela época as pessoas, existiam na época que se chamavam os dementes, os loucos, tá? Que tinham problemas aqui, levar para o São Pedro. Sim. Eu levei algum demente para o São Pedro, junto com o motorista da Kombi. Saímos daqui à tardinha, amanhecíamos em Porto Alegre. É interessante que a gente vai conhecendo. São casos aí que eu sou sujeito, né? Eu me lembro que, coitado do louco, quando entrava lá dentro, todo mundo apavorado. Chegava em Porto Alegre, coitadinho. Eu quero voltar com o senhor, não me deixa aqui. Nunca mais vou esquecer. Quando entrava no São Pedro lá, gente que já conhecia. Caso, levamos na Santa Casa, doentes aqui que não tinham cura aqui, câncer e outros casos aqui, que naquela época não tinha recurso aqui. Levamos no Instituto Tuberculose, tinha muito tuberculose lá na Bento Gonçalves, no Sanatório Partenão, na Casa da Criança, Santo Antônio, se levava crianças. Levamos tantas pessoas para lá. E nós saímos daqui normalmente tardinho, amanhecíamos lá. Interessante também que o asfalto começava ali em Sarandi, não tinha asfalto. A estrada da produção, na época, hoje, Leonel Moura Brizola. A 386? A 386, ela estava sendo construída. Então, tinha trecho com asfalto, trecho sem asfalto. Isso aí eu me lembro que a gente ia por dentro no barro, que muitas vezes com chuva, sem chuva, porque o pessoal tinha que ir para lá. A Kombi cheia de dementes, tá? Atravessando o barro e tal, chegando em Sarandi, porque daí a estrada melhorava e já tinha trecho de asfalto. Mas coisas muito interessantes. Tem umas histórias assim que até hoje, olha, que isso aqui, na minha formação pessoal, até hoje, eu carrego isso com muito orgulho. Nessa época o senhor estava aí com 24 anos, né? Lá para os 69, 70, 25 então? Ali já foi para o lado de 75. 75 saí do... antes disso aqui também eu passei na Fábio Palitos, né? Isso mesmo, lá na Fábio Palitos, lá que fui sócio lá, me convidaram. 13 de maio, na década de 70, tinha uma fábrica de palitos. Já, famosos, eram os melhores palitos que existiam. Palitos Mauá, né? Mauá, que eram os únicos que existiam, que ia para todo o estado, todo o sul do Brasil, ia Palitos Mauá, né? E lá também fui gerente lá da empresa, de lá que eu saí para vir para o campus, e depois do campus, em 75, que me convidaram para vir para Giruá. Tinha um gerente de banco aqui que me conhecia, me convidou para trabalhar com o Barella e Vilano na empresa ali. Foi daí que eu vim embora para Giruá, né? Nessa época, o senhor já estava casado? Casei em 75, casei e vim embora para cá, né? Então, em 75, o senhor já veio então para Giruá. O senhor veio convidado para vir trabalhar na Barella e Vilane. Os dois, uma pena, falecidos, os dois já foram os mesmos. A Barella e Vilane era onde? Ali na Avenida Castelo Branco. Castelo Branco? Do Poço do Marcos, ali pega a esquerda, em seguida hoje, não sei que está alugado para alguém ali, né? Na Avenida Castelo Branco, né? O Barella marcou época aí, foi um dos meus... Vendia trator na época, implementos e... Era muito forte. Sortido do Poço do Marcos em direção norte? Pega a esquerda. Pega a esquerda, na metade da quadra ali, está até hoje o prédio ali, né? Que era do Barella. Barella Vilane. Pessoas que eu devo muito a eles também, né? Que me ajudaram muito. Sortido do Poço do Marcos na próxima quadra ali, aquele prédio à esquerda. Pega a esquerda. Pega a esquerda, na metade da quadra ali, tem um prédio ali. Na Castelo Branco, né? É. Ainda está o prédio ali da Barella e Vilane. Aí o senhor veio para ali em 75. 75. O Barella e Vilane já estava na linha de... A maquinária vendia trator CBT e vendia plantadeiras. Tratores de plantadeiras, na época era arado ainda, grades, né? Eles já estavam entrando na linha, já tinha entrado na linha de equipamentos agrícolas. Ele veio de entrou nessa área aí, que ele conhecia um pouco e veio aqui, se estabeleceu. E teve sucesso, aí foi muito sucesso, né, nessa área. Isso já em 75, né? Giruá, naquela época... Começou a despontar, né? Porque ali a agricultura, na verdade, começou. Na verdade, foi nos anos 70 que começou o trigo, que era trigo, forte, né? E o pessoal armazenava no porão da igreja, na praça, dentro do negócio. Na época era sempre que não tinha armazém. Foi quando a Cotap também começou aí, e não tinha lugar para armazenar. Então, na época, o trigo começou a 1000. Eu me lembro disso aí, daí começou soja também valendo, daí que começou a agricultura realmente valendo, né? Essa vinda em 75
para Giruá. Quando o senhor veio, a RS 344 estava sendo construída? Essa aqui já tinha terminado, né? Foi A 344 Santa Rosa já tinha terminado já? Já tinha terminado, né? E a nossa entrada aqui da nossa Bento Gonçalves, em Giruá? Essa aqui ainda me lembro, no começo aqui não era terra, né? O dia de chuva aí era difícil sair daqui. Saía, quem sabe, pela outra ali, que era do Amersk, né? Aquela outra rua ali. Pela Thaís Pacheco Martins, que foi a nossa primeira entrada, né? Justamente, daí passava por ali, né? Depois que a Bento Gonçalves se transformou na entrada principal. O senhor Herberto Schneider, na época, já colocou posto ali e tal, na avenida, né? Mas era uma avenida nova que estavam abrindo, era Poeiro Barro, né? Mas isso era Giruá. Isso em 75, o senhor já veio para cá. 1975. Trabalhar na Barela e Vilane. O senhor já tinha experiência, professora da área... Até eu vim trabalhar no escritório, que eu tinha uma experiência no escritório, e eles me convidaram aí porque o Barela falou com o gerente do banco, o gerente do banco que me conhecia indicou que podia auxiliá-la com um escritório, né? Quem trabalhava lá na época com ele era a Sonia Sela, mas ele estava numa alta, estava progredindo muito realmente e precisava mais uma pessoa no escritório, né? Então vim para auxiliá-lo no escritório. Aí em seguida nós fundamos, que eu disse que eu queria ser sócio da empresa, mas não podia ser. Aí disse, não, então vamos fundar uma outra empresa. Aí foi fundada a Agropecuária Giruá. Eu que fundei, na época, com o Barela e com o Vilane, a Agropecuária Giruá, né? Isso... E depois, anos mais tarde, depois, quando nos abrimos a parceria, o Viro ficou com a Agropecuária Giruá e fiquei na casa do compadre. Daí nós tínhamos duas empresas, né? Em 76, eu acho que foi que começou a Agropecuária Giruá, vendendo insumos agrícolas, né? Então... E o Barela vendia implementos e a Agropecuária Giruá vendia insumos agrícolas, né? E a primeira sede da Agropecuária Giruá foi ali mesmo? Ali junto com o Barela, ali? É. Ali que se teve início, então... A Agropecuária Giruá junto com o Barela e Vilane. Isso aí. Na época você vendia muito adubo, calcário e defensivos em geral, né? Naquela época era a mil, né? Sim. Inclusive, era sócio nosso também, hoje falecido, Osmar Kramer, né? E muita gente aí, não sei se está lembrado, mas o Osmar foi uma pessoa carismática aí que veio muitos anos depois, ele saiu de lá, abriu a Trevo Sul com o Darcy Uri, né? Sim. Tudo teve, né, os seus desdobramentos, o senhor vindo lá de 13 de maio, vindo a se somar na equipe do Barela e Vilane e dando origem à Agropecuária Giruá e depois, em 1980, o senhor já fundando... 80 e poucos, foi interessante que eu recebi uma visita do Paulo Schneider, que era com seu pai, os concessionários da SLC na época. E um dia o Paulo queria falar comigo e me convidou, querendo se não interessava na empresa lá. Eu não tinha nem capital e tal, eu mesmo me assustei até na época, de mas você quer que eu vou trabalhar contigo? Não, quero te vender, porque o pai está parando, eu também não quero mais e tal, vou fazer outras coisas, quero botar uma revenda de carro, o Paulinho me falou. E acabamos alugando e ficando concessionários da SLC no prédio que nós estamos lá hoje, que era do Servino Schneider, também, que era famosa na época aí também. Né? Foi anos 80 e pouco. Daí nós saí lá do Barela, tá? Pagamos a parte do Barela, do Vilane lá, compramos as partes deles aqui e levamos a Agropecuária junto lá, onde é hoje a Casa do Compadre, né? E depois com o Viro lá, o Viro trabalhou anos conosco lá, depois o Viro também saiu de lá, ficou com a Agropecuária Giruá, onde ele está instalado hoje, ali em cima, perto da Cotap, e eu fiquei com o Vicente, na época, com a Casa do Compadre, né? Com certeza. Um pouquinho antes, nós tivemos a administração do ex-prefeito Cláudio Flávio Wenchenfelder, onde também o senhor teve um envolvimento ali daquele projeto do SEBEM, né? Que era um projeto social, um projeto muito importante, né? O Flávio, eu acredito que assumiu em 77, eu acho que lá era o Darcy Uri. E eu, quando trabalhava no Barela, um dia chegou o Flávio lá, que eu não conhecia muito pouco, estava 1, 2 anos aqui, queria falar comigo. E, pois fiquei sabendo, liguei para 13 de maio, que tem um projeto muito bonito lá, que foi aquele do campus lá, do Centro de Assistência Social lá, e telefonei para o prefeito como é que era lá, para o seu Walter,
E o São Paulo diz, nós tínhamos realmente uma pessoa que fazia esse trabalho, mas essa pessoa hoje está com vocês em Giruá. Aí ele perguntou, mas quem é essa pessoa? Não, é o Arthur Darcy Baixo, Darcy e tal, né? Ele está lá, onde é que ele está? Daí o Flávio descobriu que eu trabalhava lá com o Barelli, ele também era amigo do Barella, e foi lá falar comigo. E eu sempre fui envolvido nessa área social, sempre gostei disso aí, entende? Quem sabe devia ter sido assistente social, né, na minha vida. Mas o Flávio veio falar comigo, queria saber que tinha um projeto aqui do CEBEM, dos menores, e se eu não queria assumir a presidência, não sei se já tinha presidência, como é que funcionava. E conversando comigo, eu me empolguei com a ideia de que era com os menores. Ali na Vila São José tinha uma escola ali. É São Pedro, né? Não é a escola São Pedro, não me lembro pouco, talvez até seja, não me lembro, mas é a escola que até hoje deve estar ali na São José ali. Ali tinha uns professores que eram municipais e que davam tratamento durante o dia para as crianças. Tinha almoço lá, as crianças de manhã almoçavam e saíam de tarde. Olha, me empolguei tanto com aquilo lá que eu saía, eu me lembro que a minha esposa trabalhava no Banco do Brasil, eu largava a Eunice ia para o banco e eu, com meus filhos, descia lá embaixo, onde hoje é o Horto, eu tinha o Mar Prazo, lá o saudoso Mar, que trabalhava na horta. Nós tínhamos uma horta lá, era um exemplo. Tinha as crianças que trabalhavam lá durante o dia, algumas horas lá, tinha o tio Omar lá, que era o monitor. E durante o dia, elas também de manhã, ou parte da manhã, ficavam ali na escola, na São José, ali para estudar. Aquilo ali foi um trabalho... Na parte da tarde é asilo lá para o Horto. Pro Horto. O Horto é localizado... Os maiores, né? Os maiores. O Horto é localizado ali no fundo ali do bairro Santo Antônio, né? No bairro Santo Antônio. Ainda existe essa área lá, né? Existe, que é o Horto, né? Olha, nós ali cultivávamos verduras, inclusive nesse livro do Jaime, tá? Que eu estava falando aí, que é muito interessante. O Jaime, inclusive, conta ali que a gente fornecia, as crianças cultivavam, eu sei que nós tínhamos um tratorzinho agrário com uma carretinha, vinham para a cidade vender verdura que eles cultivavam lá com o tio Mar. Na época de finados, flores buscavam lá, o tio Mar cultivava flores. Teve uma fenamilho, que deu uma seca medonha, medonha, e não tinha milho para fenamilho, para o pessoal cozinhar, ou sei lá, ou vender milho cozido. Sim. Ficaram sabendo, e o Rica Pessoa, me lembro, que era vereador na época, veio falar comigo. Como você tem um milharal aí que era irrigado, tem 1 hectare de milho. Vocês não querem vender esse milho para a feira? Estão precisando lá em Santo Antônio. Vendemos. Foi vendido naquela época o único milho, acho que na região aqui, que foi aproveitado na Fenamilho, né? Produzido no Horto. Produzido no Horto lá, pelo CEBEM. O CEBEM ele fazia um atendimento nas crianças, né? É. Mas esse aqui é nos Estados Unidos, esse milharal aí. Essa foto aí já foi em 2000, né? O ano 2000. Já foi numa viagem que eu fui lá conhecer a região de soja e milho lá, né? Com certeza. Bem, ali no CEBEM, nós tínhamos depois o Moacir Klug, o Chico Klug, que tem a butiá lá em cima. Uma vez também veio falar comigo para ver se não tinha emprego para ele na empresa. Eu digo, também não tem emprego, tem uma missão para ti, né? O que é ficar com os menores. O Chico gostou tanto daquilo lá, e depois não quis largar. Quando eu convidei ele para trabalhar comigo, ele queria ficar trabalhando lá, tanto que ele gostou. Na época, depois que o Flávio saiu, o Lauri entrou de prefeito, e tinha umas pessoas maravilhosas que trabalhavam comigo, que eu não posso esquecer. O Fernando Palmeira era o tesoureiro do CEBEM, uma pessoa negada que trabalhou, que fizemos junto também. Eu não me lembro mais quem é que era, o gerente da Caixa Econômica Estadual na época, o gerente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que também foi embora, depois trabalhava, nós nos reunimos, fazia um trabalho maravilhoso. Essas pessoas nos ajudaram, e lá embaixo, não se bem, começamos a colocar pessoas aí, porque tinha um menino meio malandro lá, que de vez em quando queria dava um tapa mesmo dos professores, né? Nunca esqueço disso aí. Sim. Tinha um malandro lá que não quero também dar nome e tal, até que depois acabou sendo expulso lá e matando, acabaram, depois virou um marginal, infelizmente, né? Daqueles que não quiseram ter uma linha lá. E o James Plett, falecido James, essa pessoa, uma pessoa sensacional que eu conheci também,
Eu me lembro que quando o James entrou lá, eu sempre chamava o sargento, né? Porque ele botou aquela gurizada em ordem lá. Lá eles tinham almoço, tinham aula, tinham lá embaixo no horto, e o lanche da manhã e o lanche da tarde também. E o James botou ordem na casa. Era uma beleza como funcionava aquilo lá. Nós tínhamos engraxates na época que os menores podiam fazer. Tinha aqui no centro, o Chico arrumou para eles aqui para engraxar sapatos e tal, e fazer lavar carro, botar um lava-tudo. Essa menina não existia meninos na rua e não tinha conselho tutelar. Eu me lembro que na época as crianças, nós fizemos uma campanha. Deu peixe, ensinei a pescar, não, deu anzol, ensina a pescar, não deu o peixe pronto. Era aquela campanha que a gente fez e o pessoal colaborava conosco numa quantia, o comércio, né? Dava 100 pila, 200. Eu nunca esqueço que o seu Machado, que era vice-prefeito, era o cirurgião, o dentista. Um dia, quando eu fui pedir para ele para uma colaboração, ele olhou para mim: você quer ser candidato a prefeito? Nunca mais esqueço, pensa, o cara não vai fazer de graça, né? Eu digo, seu Machado, jamais eu faria, eu estou fazendo porque eu sou presidente da entidade e eu preciso da colaboração da entidade para a entidade, porque nós precisamos que essa gurizada tenha um lugar. Então, com esse dinheiro aqui, mais com o que o município dava e o Estado dava, nós mantínhamos. E os professores eram o município que dava, né? Tá? Era muito legal. Tinha uma vez uma moura, não me lembro, a irmã da Dala, não me lembro o nome dela, estava morando em Independência, não me lembro o nome dela. E numa época aí convidaram ela até para ser candidata pelo partido dela para vereadora. E ela veio falar comigo: seu Darcy, querem que meu partido me convidando aí para ser candidata a vereador, o que o senhor acha? Para mim não tem problema nenhum, você é livre, você é de maior, né? Só que no nosso trabalho não tem política. Eu sou político. E nós não podemos aceitar aqui, porque quando nós chegamos no Lauri uma vez pedindo uma couve, nós não pedimos o negócio, com o negócio aí. Uma vez alguém falou: porque isso aqui é nosso pessoal. Aqui não tem nosso pessoal, isso aqui é da comunidade. Era assim que funcionava, e por isso que funcionava, né? Nada contra o que acontece, o que aconteceu antes ou depois, mas era a nossa forma de administrar. Eu me lembro que nós precisávamos de uma Kombi, que precisava de uma condução, chegamos no Lauri, mas não tem bueno, o senhor escolhe, né? Ou dá uma condução, nós abandonamos, de jeito nenhum, a Kombi estava lá, de uma semana estava lá a Kombi, né? E o Chico era motorista, levava a gurizada. Em Santa Rosa, nos torneios, aqui também, uma gurizada sadia. Até hoje, eu encontro meninos que saíram de lá e dizem: passei no CBEM, com muito orgulho. Isso, mas também durante esses anos, também existia a parte social, Clube Aliança. Existia né? Rotary, todo mundo colaborava, tanto que o CBEM foi criado pelo Lions, e nós tivemos suporte tanto do Lions como do Rotary também para manter, né? Que eles que mantinham com doações também. Então, a gente fazia com que a comunidade realmente se abraçasse e colocasse recursos ou peças, ou que eles faziam alguma coisa, recursos para manter o CBEM, né? Clube Aliança também inventa em pouco daquela época, né? 70 ali, né? Naquela época. Grandes programações durante o ano, né? Grandes programações, né? Era... A vida social aqui, eu me lembro que eu participei, inclusive, com essa, quando vim para cá, de um bloco carnaval, o Lixo é o Luxo, né? Que era famoso aí, quando chegava lá. A gente se reunia aqui, na época tinha o doutor Edson, o doutor Juarez, o Cláudio Conte, e a gente tinha uma turma muito legal aí, o Kinda, desculpe o nome dele, o que é o engenheiro ali, né? E tantas outras, o Rich, o Carlos Rich, e era uma gama de pessoas, um falecido, era sócio do Walter Piccolo lá, um Biteco, outro. Mas todas essas pessoas participavam desse bloco lá, e o carnaval era 3 noites de carnaval, né? E também a área esportiva também se funcionava bem, né? O senhor fez parte do PL? Quando saí de 3 de maio, até ali ainda eu joguei, fui até 74, jogava no Tupi. Daí vim para 3 de maio, vim para Giruá em 75, casei e vim embora, parei de jogar futebol. O Tupi era de... Criciúmal, né? É. Aí vim embora para cá e parei. Mas aí tinha um pessoal aqui que tinha um time de futebol chamado PL, os profissionais liberais,
E me convidaram, um dia ficaram sabendo que eu jogava futebol lá, o Felipe Palmeira, irmão do Fernando, um dia, não sei como é que me descobriu, você joga futebol? Jogo, pois é, nós temos um time aí, não quer jogar. Eles faziam jogos aí na região aí, e fui jogar, pô. Aí quando eu cheguei ali, eu ainda estava mais ou menos em condições, fechava o gol, né? Mas já foi para Onde que era o campo do PL aqui em Giruá? Era próximo da Sage, não? Antes era ali em cima onde é hoje do Lui. Ali nós tínhamos um potreiro ali que nós jogávamos ali. Depois, sim, depois... Próximo da Cotap ali? Beto, depois daí, com o tempo do Beto, nós fizemos o campo. Até fui eu e o Luiz Endes aí, junto com os sócios lá, que uma área doada da família Pilau, da avó Agnes Pilau, que doou a área lá e saiu o campo lá. Fizemos. Foi um trabalho maravilhoso. Era um dos melhores campos de futebol 7. Tanto que naquela época jogamos com o Grêmio, com o Colorado, jogávamos aí, fomos a Estrela, fomos a Livramento, nós saímos para o estado jogando com esse nosso time do PL, né? Foi uma das coisas boas. Foi uma forma também, duas formas de me localizar com a comunidade. Uma, através do CBEM, e a outra, através do futebol, que comecei a fazer uma amizade com todo mundo, né? Que foi, em pouco tempo, eu era amigo das pessoas aí. O Flávio, na época, também jogava no PL, também era prefeito, me lembro quando começou. Foi uma Salgado Filho, foi ele junto prefeito, recém-possado e tal, né? Era muito interessante isso aí, né? Mas foram as histórias boas. Foi uma forma que eu me integrei na comunidade. Né? E o senhor também participava, com certeza, era na festa Colono Motorista, né? Na Boca da Picada, né? Você sabe que a primeira festa Colono Motorista, na boca do município, que saiu na Boca da Picada. Isso foi, eu vim para cá em 75, não sei se estava 2, 3 anos aqui, e fomos expor lá, eu me lembro que a gente foi expor lá. E era governador Jair Soares. Quando eu estava em 3 de maio, lá no Centro de Assistência Social, quem inaugurou o Centro de Assistência lá foi o Jair Soares. O Jair Soares era secretário da Saúde, tive o privilégio, através do doutor médico-chefe lá, que foi você vai a Porto Alegre lá e eu preciso que você vai falar com o secretário da Saúde, que era o Jair Soares. Quem era o governador, não me lembro quem é que era o governador, ele era secretário. Depois ele foi governador, Jair. Preciso que você vai falar com ele. Mas eu falar com o secretário da Saúde, depois fui lá, bati na porta do secretário lá, né? Fui falar com o Jair. Quando foi a primeira feira essa, o Jair Soares, como governador, veio aqui. Primeira FAPIG? FAPIG. Ele veio aqui e foi lá na Boca da Picada. Eu me lembro que daí era prefeito, o seu Lauri Thomas, veio, o seu Lauri já sabia, por causa do CBEM e tal, eu tinha feito aquele trabalho lá, que tinha sido inaugurado, veio com o Jair Soares, olha, não sei se o senhor se lembra desse moço, ele fez lá, o Jair, me lembro dele lá, ele fez fizeram um belo trabalho em 13 de maio. Então são as coisas boas que... Olha, a gente é movido também um pouquinho disso aí, né? Das coisas boas que nos aconteceram na vida, de ser por essas pessoas, entende, de uma forma... A gente se sentia até lisonjeado, né? Porque era importante se lembrar de que tinha um trabalho lá que estava eu, e o Lauri me apresentou, olha, está aqui esse moço aqui que está com nós aí agora. Foi muito importante. Mas participei daquela feira, nunca mais vou esquecer lá. Foi a festa, a FAP, a festa. Muito bonito, foi naquela época lá. E depois, então, festa. Na FenaSoja, foi a primeira empresa de Giruá que participou em FenaSoja também. Lá, fora não tinha todas as empresas, foi a Agropecuária Giruá na época aí. O Luiz Endes era meu sócio, fomos lá, daí fomos muitas feiras em Santa Rosa, em Santo Ângelo, Fenamilho, aí na região toda, Cando Godói, Guarani, tudo que era lugar que tinha feira, a gente acabou participando, né? Com certeza. E a partir de 80, aí a Casa Compadre também, né? Assumiu também essa participação nas grandes feiras da nossa grande região, né? Justamente. E eu foi concessionária também na época da Agrália. Primeiro começaram com a SLC, né? SLC, depois a Agrália, depois a Agrália, a SLC não tinha, né? Depois, quando a SLC entrou com tratores também, tive que entregar a Agrália e depois, mais tarde, voltei para a Agrália. Porque a John Deere não aceitava que se tivesse outra marca junto, né? Sim. Então, mas naquela época se vendia muito bem maquinário, né? Só que passar dos anos aqui, eles começaram a exigir demais, né? A John Deere aí que não era possível manter uma concessionária. Tanto que hoje
existe concessionária da John Deere em Ijuí, que tem Horizontina, Ijuí, Santo Ângelo, tudo é da comercial, né? Depois lá para Sim. Santa Maria tem outra lá, acho que são umas 5, 6 concessionárias só no estado, né? Que deve ter um capital de aporte muito grande, porque tem que comprar o estoque, tem que fazer, né? O senhor também foi presidente do Conselho Comunitário de Giruá, né? Conselho de Desenvolvimento Comunitário, até... Isso já foi no governo do seu Beto, né? Em 90, o prefeito era o Beto, né? Aí eu me lembro que eu fui primeiro vice-presidente, até alguém me falou que eu fui presidente da Associação Comercial. Não, fui vice-presidente quando o Nelson Spies, que depois foi embora a Santa Cruz, foi presidente. O Beto era o prefeito. O Beto nos dava nos recebia muito bem e naquela época eu me lembro que não sei porquê, junto com o Luiz Giovelli e mais outros aí, fundamos o Conselho de Desenvolvimento Comunitário. Eu acho que não existia, nós que fundamos isso aí. E começamos a fazer um trabalho não paralelo à Associação Comercial, que a Associação Comercial a gente dava suporte, que também estava lá, mas eu me lembro que daí eu saí da associação como vice-presidente e assumi como presidente do CONDE, Conselho de Desenvolvimento Comunitário. Eu acho que o Luiz Giovelli, acho que não, deve ser. Eu até quero falar com o Luiz, depois que eu saí de presidente, se ele parece que ficou de presidente, e onde é que estão os papéis disso aí. Foi um trabalho maravilhoso. Tanto que, na época, o Beto era prefeito e nós começamos a fazer com a comunidade uma pesquisa, o que precisava, o que a comunidade. Eu me lembro que, naquela época, o auditório da Giovelli ali, como é que é, não sei, da Regina, né? O Centro Cultural, né? Centro Cultural. Fomos nós que sugerimos, através do conselho, o Beto bancou aquilo lá. A área verde, foi no tempo do Beto, foi também uma sugestão, comprou a área dos Pilau e está lá. Tá? E assim nós começamos a fazer, nós queríamos botar lá no asfalto, na época, eu me lembro, mas não conseguimos, aquilo que existe ali, onde o pessoal tem as oficinas, aqui onde era uma vez a Cotap, ali pequenas empresas ali, mas nós queríamos fazer lá em cima, que a prefeitura desse junto ao asfalto lá, o pessoal fazer, por exemplo, para a feira e começar a botar o pessoal lá em cima no asfalto. Começamos a fazer um estudo para ver a viabilidade, quantos carros passavam, me lembro, que o Beto nos contratou uma pessoal para fazer uma pesquisa, não me lembro quantos mil carros passavam por dia ali, e a viabilidade. Só que depois acabou esfriando. Me lembro que isso aí, não sei por que acabou esfriando, mas na época nós tínhamos essa ideia aqui para fazer lá em cima um local ainda que as pessoas pudessem se instalar. Já era tipo um berçário para as pequenas empresas começar lá em cima, né? Que hoje está acontecendo. Né? Sim, sim. Quer dizer, demorou, mas surtiu efeito. Nessa época também o senhor recebeu homenagem de cidadão honorário, né, de Giruá, né? Foi uma honra muito grande. A vereadora Marilise Westenfelder um dia chegou lá me convidando e me dando o título. Foi botado lá, você foi concedido. Me lembro que o título foi concedido para mim junto com Osmar Terra. Imagina, né? O lá deputado federal aí. Eu me lembro que recebi essa homenagem ali na Câmara dos Vereadores. Aí é um agradecimento muito grande que eu tenho hoje com a Marilise e com a comunidade, porque na realidade a gente veio de fora pelo trabalho, é um reconhecimento do trabalho que se faz na comunidade. E eu acredito, não fiz muito, fiz um pouco, mas o pouco que eu fiz, eu tenho certeza que as sementes ficaram, né? E fico muito agradecido até hoje a Marilise, né? Pela lembrança dela, me dá esse título, são poucas pessoas que realmente ostentam. Também o senhor fez parte da comissão que tentou implementar a busca de um melhor valor, melhor valorização do trigo, né? Eu passei uma vida toda escutando as pessoas reclamando, desde o tempo que o Bender, você se lembra do Bender, que o Bender era deputado federal, que era de Três Passos, da dona das lojas de Três Passos. Ele era deputado, uma vez chamamos ele para cá, também acho que através da associação comercial, ou não me lembro. Bender,
o senhor brigar pelo trigo, pelo preço do trigo, porque o trigo, primeiro, quando vim para cá, valia uma barbaridade. Valia mais que o soja, né? Valia quem... Bem, Chamava-se o cereal ouro, né? cereal, ouro. Quem plantava trigo aqui era rico, era uma riqueza, né? E valia. E o governo... Se comprava terra com trigo, né? Já tivemos aqui pessoas que disseram aí. Me lembro que o senhor Astelino Crescentes Maciel, hoje falecido, me lembro que eu falava com ele, não, nós compramos terra com trigo, né? Aí o soja está começando. Mas de repente, sei lá por quê, mudou os governos e tal, e o trigo começou a não valer nada. Bem, aí o pessoal começou a penar. Chegava no banco aqui, era protesto, era um negócio aí, porque realmente não pagava as contas, né? Realmente não podia, porque o trigo começou a valer. E eu, um dia, encontrei ali na esquina, começa ali a Bento com a Castelo Branco ali, não sei como me encontrei com o Moacir Marques, vereador, e com o Ayrton Boitinga, vereador. E eu sempre fui entusiasta nessas coisas e começamos a falar mal da agricultura, falar mal não. Falar da realidade, né? Da realidade, É. a falar de que não era possível desse jeito aqui. O Moacir, sempre me dei muito bem com ele, com o Ayrton também, com todos os vereadores, aliás, me dava bem, mas com os dois, e surgiu a ideia ali de se fazer um chamamento na comunidade, pegar todas as entidades aqui, sindicatos, cooperativas de toda a região e tal, trazer deputados aqui e nós debatermos sobre o trigo. E teríamos que brigar para valorizar o trigo. E ali que surgiu essa semente. O Moacir e o Ayrton foram para dentro da Câmara aqui, o Jucimir, na época, acho que era prefeito. Aí foi lá O primeiro seminário do trigo foi realizado aonde? No Colinas, né? Ah, foi no Colinas, já. No Colinas, né? Mas antes disso, achando de fazer aquele seminário, ali depois já tínhamos mais ou menos formado uma comissão, nós fizemos uma reunião no Clube Aliança e nós chamamos alguns deputados da região. Me lembro que era na época era o Pompeu de Matos, o Heinz, o Desvio, que hoje não é mais, mas era o... Agora me faz o nome dele, poxa, era muitos anos, foi deputado. Não era o Burman? Burman? Não era o Burman, era do PMDB, o... Peronde. O Peronde. Mas do PT parece que não vê ninguém, o pessoal não vê. Veio também estadual de Santo Ângelo, é dono da rádio ali de Santo Ângelo. O Andres. Andres veio também e fizemos essa reunião ali. Eu me lembro que aconteceram uns casos aí meio interessantes. Eu sempre cobrava, encontrava um deputado, mesmo na empresa, chegava lá fazer campanha e o trigo. E eles começaram, acho que se enervar comigo, porque esse cara só enche o saco. Aí eu digo, não, eu quero saber do trigo, se sem trigo nós não vamos a lugar nenhum. E o Peronde, uma feira ali no tempo, no ginásio ali, era prefeito, daí não sei se não era um Tabor, não me lembro o que era. E chegou o Peronde, nada contra ele, né? E daí, deputado, e o trigo? Olhou para mim, trigo? Aí reclamar, não sei, do Mercosul, nosso problema é Mercosul, quem tem que comprar trigo da Argentina, né? Rapaz, não aguentei. Saí atrás dele conversando e ele falando umas coisas e eu falando do outro, né? Tá bom, você vai voltar aqui um dia. Convidamos ele ali para aquela reunião, ele chegou meio atrasado, não digo nada contra ele, mas foram fatos que aconteceram, né? Sim. Aí chegou ele lá e já chegou meio atrasado, daí de repente tinha uma mesa lá, eu me lembro que o Laus era presidente da COTAP, o prefeito era o Tabor, e veio representantes de toda a região aí, do Parendi, de Santa Rosa, cooperativas, o pessoal, sindicatos aqui, e os parlamentares podiam se manifestar, tá? Com relação ao trigo, o que eles achavam, e nós queríamos um apoio deles com o governo federal para fazer valer o trigo. Mas eu nunca fui político nem nada, meio grosso sempre, meio avesso. E o Peronde, daí ele falou, agora vai falar o deputado Peronde, porque ele tem algumas coisas para fazer aí na outra região aqui e ele vai sair. Aí, pois é, porque o trigo e tal, ele falou o trigo. Não aguentei, terminou a fala dele, eu levantei, deputado, gostei da sua fala hoje, porque há um tempo atrás, aqui um meio ano atrás, o senhor disse que o trigo era problema do Mercosul. Disse.
Tá? Encarei. Rapaz, esse homem ficou bravo, vermelhou. Disse uma meia dúzia de palavras, saiu para outro lado, estava o Londro, o Londro lá, como o deputado está indo? Até o deputado está lá nos Estados Unidos, não sei o que era o Nardo. Saiu o rapaz para fora, bravo, foi embora. Mas não tinha nada. Aí sim, até foi interessante, porque daí depois falou o Giovelli, falou o Darcy, daí falaram os caras de fora aqui, e abriram. Vocês têm que falar mesmo. É isso que vocês têm que fazer, nós estamos aqui para ser ouvidos. Mas claro. Tá? Porque eu sempre digo, o deputado vem, ele deve vir, mas vem aqui para prometer, tá? E muitas vezes não cumpre aquilo que promete. E eu, ótimo, nem meu pai me botou buçal, não é alguém que vai me botar buçal tão fácil assim, né? Então, mas nada contra o deputado, muito pelo contrário, que ele foi um deputado que trouxe muito para virar. Se eu dissesse assim, mas agora o deputado está desfazendo, não. Só que com o Trigo ele falhou e depois ele pensou que tinha esquecido. Eu não esqueci. Ele saiu. Passado um tempo depois, o Reni Fontana era cabo eleitoral dele, teve uma reunião ali na casa do Reni, com o deputado, com esse deputado de Juiz. Peronde, né? Peronde. E me convidaram para ir lá na tal da janta. Primeiro eu disse, mas eu não vou lá. Não, mas eu tenho que ir, tio. Mas eu tenho que ir lá, eu tenho que conversar com o cara, eu tenho que ir, olhar ele de frente. Aí começou, ele já chegou atrasado, cansado na campanha também, né? Umas coisas interessantes. Chegou lá, começou, vamos, primeiro jantar, depois o pessoal vai falar. Ele estava o pessoal do PMDB ali, mais uns outros, tinha uns quantos vereadores, no tempo que o Domênico era vereador, estava o Armando, estava o Fontana, estava o pessoal ali, tudo sentado. Aí terminou a janta, o deputado chegou por trás de mim, passou a mão, ele estava sentado aqui, acho que a esposa dele aqui, eu aqui, passou a mão por trás e me disse, então é o senhor, o homem que não gosta de mim. Eu vou lhe dizer uma coisa, deputado, o único que eu acho que gosta do senhor aqui dentro sou eu, que teve, tá, a humildade de querer lhe falar, lhe chamar atenção, porque depois com o negócio do soja lá, quando os glifosatos eram começar, que foi abrir com a Monsanto, daí o senhor aprovou. Eu queria lhe alertar e o senhor não quis ouvir. Então eu estava lá. Daí ele veio falar comigo depois, você sabe que é verdade, que meu pai já foi plantador de trigo. Ele reconheceu uma coisa interessante, quer dizer que foi. E eles, não, o trigo realmente é uma realidade, nós precisamos. Eu não tinha nada contra ele, muito pelo contrário, mas eu tive a oportunidade de dizer, de desabafar de uma forma, e ele me entendeu também. Depois daquilo que nós fizemos seminário lá na Colinas, e depois de lá que nós fomos uma comissão na Assembleia, onde foi formada a subcomissão do trigo na Assembleia, na comissão da Secretaria da Agricultura, subcomissão do trigo lá que os deputados nos ouviram e fizemos ali. Só que passado um tempo, como diz o jeito Pilar compadre, isso aí não adianta. Tá? Na verdade, tá? Foi um trabalho, quem sabe aí, que não prosperou. Mas o trigo realmente é uma cultura que até hoje, no ano passado que teve preço, olha a beleza disso aí, né? Com certeza. Se tivesse sempre esse ano, já não deu, né? Foi uma pena, mas o trigo realmente é uma cultura que tem que estar presente na nossa agricultura aqui. Com certeza. Nós vamos mostrar uma foto agora com o seu papai, né? Meu pai, 96 anos morreu meu pai em 2009. Meu pai foi uma pessoa fantástica, claro, a gente quer. E estou eu ali com meu filho Guilherme, né? Sim. Meu filho Guilherme hoje também com 30 e poucos anos, né? Meu pai ali é agricultor, o pai foi tudo um pouco na vida, uma pessoa que a gente se divertia muito quando ia para 3 de maio lá os domingos, a gente ia todos os domingos para lá. Uma pessoa que me ensinou muito. E eu me lembro que ele dizia, quando me colocou lá na Getúlio Vargas para estudar, e muitas vezes eu chegava em casa, pai, não é assim e tal. Pois é, filho, eu não tive o estudo que eu dei para ti. Por causa disso que eu dei estudo para ti, nunca mais vou esquecer isso aí. E quantas vezes ele me dizia, meu filho, não faça isso, está errado. Não, vou fazer. Quebrava os dedos, né? Mas meu pai tinha razão, né? Uma pessoa maravilhosa que... É uma pena que a gente só diz que as pessoas são maravilhosas depois que se vão, né? Depois que as pessoas se vão, pô, aquela pessoa não podia ter... Foi uma pessoa tão boa, né? Enquanto estão aqui, não tem muito valor, você vê valores, né? Mas as pessoas, depois que se vão, que a gente vê realmente o valor que elas têm. Isso é uma pena, viu? O senhor também sempre foi muito preocupado com o nosso meio ambiente, inclusive a agropecuária, a nossa Casa do Compadre, ela sempre fez um trabalho muito especial, né? De
ir nas escolas, Bela lembrança. levar Bela lá a lembrança. separação, levar... Eu nunca perguntei quem era o prefeito de Giral, mas eu me lembro, era o Fabian, e quando foi Fabian ajudei, quando foi o prefeito do PT aquela vez, o Josemir, ajudei. Aquele trevo que existe hoje lá em cima, aquela vez foram 4 empresas que ajudaram a fazer. Foi a casa do compadre, foi o pessoal ali perto dos trevos dos caminhões ali, o Isolan, foi a Cotap e foi mais uma empresa que não me lembro. Tchê, precisamos de um auxílio, vamos fazer para o município. Eu sempre fui município. Meu coração hoje, sou cidadão daqui, um negócio aqui, me realizei aqui profissionalmente. E quando o prefeito foi o falei antes aí que... Josemir? Não, depois do Josemir, do PDT, o Jovelli? Beto? Depois o... Fabian, então. Fabian, me enganjei que eles começaram a dizer, olha, estou à disposição. E eu tinha aquele, como você falou aí, de realmente meio ambiente, eu e a Tatiana começamos, demos lixeiro em todas as escolas aí, creches de escolas e tudo que é lugar aqui. Nós íamos fazer palestra nas escolas. Infelizmente, eu tentei cativar os professores, porque eu sempre dizia para os professores junto com as crianças, se a criança chega em casa e diz que o lixo é para ser colocado aqui, os pais vão acabar botando. Foi assim que eu aprendi com meus filhos. Um dia, andando a Porto Alegre, eu tirei um papel fora, negócio, meus filhos quase me bateram. Pai, não pode fazer isso aqui, porque eles tiveram ali na escola evangélica, ali, talvez ali já estavam preocupados com que não podia tirar lixo. E começamos, eu e a Tatiana, fomos de escola em escola, de creche em creche, e distribuindo lixeiros e fazendo esse trabalho aí de preservação. Conscientização, né? Uma coisa aí que realmente eu acho que é uma pena que até professores das escolas deviam fazer mais. Não sei se de repente não estão fazendo, não quero também queimar a língua no negócio, mas eu acho que devia se fazer mais, porque é pela criança que começa, né? Pela criança que começa. Muito bem. Assim tivemos o registro na história de hoje, registrando a história do seu Arthur Darcy Baixe, o compadre de Giruá. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e as suas considerações finais na nossa programação. Muito obrigado aí. Olha, quem diz muito obrigado sou eu, pela oportunidade que vocês me deram de expor alguma coisa, entende? Eu sei que tem muita gente que vai me ver, o cara... Não, mas foi umas coisas que eu sempre fiz com prazer. Eu sempre digo hoje, eu sou um cara feliz, me dou com todo mundo. Essas pessoas, muitos se foram aqui em Giruá, compartilhei na vida de tantas pessoas e sou amigo, saio na rua, cumprimento, eu recebo cumprimento de todo mundo é meu amigo, é meu compadre, é a minha forma de cumprimentar, como é que vai, meu compadre, e é uma forma muito cordial e foi a forma que eu cresci aqui. Aliás, só quero comentar até o porquê do compadre. Quando eu cheguei em Giruá aqui em 75, eu não conhecia ninguém, né? Aí cheguei lá no Barelli e começava o fulano, fiquei, mas você... Ô compadre, ô compadre, ô compadre. Aí um dia o pessoal começou a me chamar de compadre. Aí eu cheguei no banco, um dia estava lá um cidadão que trabalhava no banco aqui, queria até mudar o nome de agropecuária para outro nome. Casa do compadre, você é o compadre, todo mundo aqui é a casa do compadre. Foi a forma que nasceu. E até hoje, para mim, um orgulho muito grande. Eu fiz dele carne uma vez em Santa Rosa, e eu me lembro de me perguntar lá como é que eu queria ser conhecido lá, e falaram, todo mundo dando nome, fulano, e eu, compadre. Daí me perguntaram por que você é o compadre. Porque Arthur, aqui era o nome do meu pai, em casa, na minha família, ninguém chama. Darcy é um nome também que eu gosto, mas não é. Então, e o compadre foi a maneira que eu fui agraciado, fui conhecido, então eu prefiro ser chamado de compadre, que me faz muito bem, né? E acabei ficando compadre. Mas muito obrigado para você, Gilmar, para vocês da equipe. Isso aí, é a mão de goleiro, né? Mas futebol também me realizei. Eu atravessei estádio, joguei lá em Rio Grande, joguei no Colosso da Lagoa. E só não fui para esse especial porque nos roubaram. Bem sincero dizer. Nós íamos para participar da estadual com o Grêmio Colorado. E nunca esqueço que Santa Maria, jogamos lá contra o Pleno. Jogamos Santa Maria lá contra o Inter de Santa Maria.
E Carazinho lá já estava fora, precisava ganhar do Inter de Santa Maria, pois o goleiro do Inter de Santa Maria se vendeu, tomou 3 gols lá e nós ficamos de fora. Acontecia. Aqui em Santo Ângelo, convidaram para jogar na ESA, na época aí, que é um negócio, em todos os lugares. Santa Maria, o Inter de Santa Maria foi convidado. Joguei na época antes de ser o Caxias, lá, como é que era o nome? Caxias tinha o Juventude e tinha um outro time, depois ficou o Caxias. Também jogaram em 3 de maio contra nós, também convidaram para jogar, eu era menino. Da Santa Maria, quiseram me levar para lá também.